Meus queridos irmãos, sejam bem-vindos. Eu quero, no vídeo de hoje, continuar a nossa série de estudos baseada em numerologia bíblica. Hoje eu quero abordar sobre o número 3 e eu quero fazer algumas observações importantes sobre o número 3 dentro da palavra de Deus. E a primeira observação que eu faço é a seguinte: é natural associar o número 3 com a trindade de pessoas na divindade. Isso mesmo. Então, estamos falando sobre a doutrina da trindade, do Deus que é uno, mas subsiste em três pessoas distintas. Deus subsiste na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. A diferença dos ensinamentos pagãos para os ensinamentos bíblicos é a seguinte: nos ensinamentos pagãos, eles ensinam que existe uma pluralidade de divindades. Nos ensinamentos bíblicos, existe uma divindade com pluralidade de pessoas. Então, a diferença é crucial. A verdade é que nós acreditamos na triunidade de Deus. E quando falamos sobre a Trindade, nós destacamos três coisas e eu compartilho convosco quais são elas. A primeira, Deus é um. A segunda, Deus é três pessoas. E a terceira, cada pessoa é igualmente Deus. Então, quando falamos sobre essa doutrina que é tão misteriosa na Bíblia, nós sempre vamos destacar esses três pontos que são muito importantes para o ensinamento teológico sobre a Trindade. A segunda observação que eu quero fazer sobre o número 3 é a seguinte: o número 3 também é associado com certos atos poderosos de Deus. E eu destaco três atos poderosos de Deus para compartilhar convosco. O primeiro dos atos poderosos de Deus nós podemos ver no Monte Sinai, onde o Senhor haveria de descer para entregar a sua lei ao terceiro dia. O segundo dos atos poderosos de Deus nós vemos através da vida do profeta Jonas. Quando foi engolido por um peixe, ele passou 3 dias no ventre do peixe e então foi vomitado. E o terceiro dos atos poderosos de Deus, nós vemos na vida do Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Então, esses são alguns dos atos poderosos de Deus, entre tantos. A terceira observação que eu faço em relação ao número 3 é a seguinte: houve 3 discípulos admitidos a termos especiais de intimidade com Cristo. Cristo tinha alguns discípulos, mas dentre os mesmos, 3 se tornaram mais íntimos: Pedro, Tiago e João. A quarta observação que eu faço sobre o número 3 é que no Calvário havia 3 cruzes. Em uma das cruzes nós tínhamos um Salvador. Em outra cruz, um ladrão arrependido. E em outra cruz, um ladrão perdido. A quinta observação sobre o número 3
é que Paulo salienta 3 virtudes cristãs. Ele fala sobre a fé, a esperança e o amor. E isso aqui dentro da teologia é chamado de a tríade paulina. Então é comum nos escritos paulinos nós lermos ele sempre exaltando a fé, a esperança e o amor. A sexta observação que eu faço sobre o número 3 é a seguinte: a vida nacional de Israel envolvia 3 festas anuais, nas quais todo homem deveria comparecer. São as festas do tabernáculo, da Páscoa e da colheita, ou do Pentecostes no Novo Testamento. E a sétima e a última observação que eu faço sobre o número 3 é sobre a vida de Jesus também. O ministério do Senhor Jesus durou aproximadamente 3 anos. Nós sabemos que Jesus viveu aproximadamente 33 anos, mas o seu ministério durou aproximadamente 3, onde nós podemos verificar a sua vida e as suas obras. Então, são essas 7 observações que eu destaquei sobre o número 3 para compartilhar convosco. Deus vos abençoe. Até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus.